Está começando a partir de agora aqui pela UX TV, canal de identidade, o programa Rede de Olhares. Nós que somos parceiros do canal Futura. Você que está em casa é nosso convidado hoje para conhecer o cotidiano de pais e mães que se superam todos os dias para garantir que seus filhos se desenvolvam ao máximo. O foco do nosso programa hoje, aqui no estúdio, nós vamos debater o dia a dia, o cotidiano dos pais de crianças e adolescentes com deficiência. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem. Quando nós falamos a questão, Jaqueline, do papel do pai e de uma mãe, a gente pode começar falando sobre a aceitação inicial de ter um filho com alguma deficiência, não é mesmo? Sim, porque na realidade, quando uma família ela tem o desejo de ter um filho, né? Já na gestação já começa uma idealização dessa criança, né? Então, começa desde a questão física, a partir com o pai, com a mãe, como vai ser essa criança. E aí, quando o pai descobre que essa criança ela tem uma certa deficiência, então muda toda essa estrutura, né? O senhor é ortopedista, né, e traumatologista, trabalha com crianças com deficiência física e intelectual também, imagino Isso. eu. Como é que é o cotidiano desses pais? Como é que é esse papel desse pai e dessa mãe e o quão ele vai ser importante no desenvolvimento das habilidades dessa criança, no caminhar, no andar, enfim, no movimento? Tudo começa lá do princípio, quando a gente recebe no consultório a família com um bebê com alguma dificuldade neuropsicomotora. E você encontra, não muitas vezes, na grande maioria, pais e mães desestruturados. Eles mal sabem o diagnóstico da criança, porque vem um bebê ainda para você e eles ainda não conseguiram assimilar. E quando não fazem ainda um diagnóstico ou não sabem ainda a síndrome que esse bebê tem ou a dificuldade motora que ele tem, essa família ainda não sabe o prognóstico. E muitas vezes o que é a interrogação, a grande interrogação dos pais? É o que o meu filho vai poder fazer? Eu estou aqui com a Olga, ela que é professora aqui da Universidade de Caxias do Sul. Sim. Tudo bem, Olga? Tudo bem. Você veio na condição hoje de mãe. De mãe. Da Fabiana. Fabiana. A Fabiana que está ali, eu vou pedir para os meninos mostrarem ela. Não quis sentar aqui perto da mãe, né, Fabiana? Tudo bem, a gente deu uma chance. Ela é tímida. Ela é tímida. Olga, conta pra gente a sua história um pouquinho. A sua história da Fabiana. A Fabiana é uma criança muito inteligente. Ela nasceu, ela é a rapa do tacho, né? Que tem uma irmã com 27 anos, um irmão de 21 e a Fabiana com 11 anos. Então, ela veio num seio familiar já muito preparado. Né? Eu acho que ela veio no momento certo e veio muito preparada para isso. Nós aceitamos, na medida do possível, sempre buscamos o melhor para ela. E ela sempre surpreende. As professoras estão aí para não nos deixar mentir. Ela sempre é uma criança ativa. Por quê? Porque desde que nasceu ela convive com tudo e com todos. Eu peço licença de vocês para chamar uma reportagem que nós fizemos com os pais do William. Ele que é um rapaz de 24 anos que mora aqui em Caxias do Sul e tem uma história muito interessante de vida, o pai e a mãe do William, que a gente confere agora. No início, a gente mesmo tem preconceito, né? Não é nem preconceito, é uma falta de aceitação. E assim, as pessoas, na verdade, eu não sei se é preconceito que elas têm ou elas têm curiosidade de ver, de saber. Só que na inclusão é um pouco complicado. Porque a criança, digamos assim, ela aceita mais fácil. Quem não aceita tão fácil ainda é os adultos. William tem 24 anos. A mãe Ilone teve rubéola durante a gestação, o que ocasionou limitações na locomoção e na audição.
Essas complicações fizeram com que o jovem recebesse cuidados especiais desde pequeno. Tá sempre presente, tu tem que estar sempre na frente, né? Correndo sempre para ele ver o que ele precisa, o que ele deixou de precisar, o que tu tem que fazer. Vai aprendendo a viver com as limitações dele, aprendendo a lidar com as coisas que ele não pode fazer, outras que ele gostaria de fazer e também não consegue. E o tempo vai passando e a gente vai lutando, vai vivendo um dia de cada vez. Clademir e Ilone descobriram que o William era surdo quando ele tinha 10 anos de idade. A partir daí, frequentaram durante 3 anos aulas de língua de sinais, que é a linguagem utilizada pelos surdos. Para eles, a maior prova de amor ao filho foi ter dado autonomia para que pudesse andar com os próprios pés. Foi aprendendo, né, aos poucos a se defender. Como se um dia, de repente, nós não puder fazer para ele tem que saber que ele tem condições de fazer, né? O William, ele veio para brilhar nesse mundo, assim, porque ele teve muitos desafios, principalmente de saúde. Então, assim, onde ninguém acreditava, a gente acreditava que ia. Então, ele sobreviveu mesmo por amor. Ele que é um vencedor, né? Tudo bem? Seu nome completo? Liana Backendorf. A senhora é mãe? Da Laura. Da Laura que está aqui. Ela é surda? Sim. Ela frequenta a Escola Municipal Helen Keller. A gente viu aí o caso do William, que os pais tiveram que aprender a língua de sinais para se comunicar com os filhos. Então, ter um filho, por exemplo, com essa questão da surdez, é um desafio para um pai e para uma mãe? Muito grande. A gente que nem imaginava que ia ter uma filha com deficiente auditiva, assim, foi um baque muito grande para nós. Quando a gente descobriu, eu descobri com 6 meses, quando ela tinha 6 meses. E assim foi, eu não acreditava. Todos os dias eu chegava e fazia testes, né? Não, ela ouve, ela não ouve. E aí, seu Roque, foi um choque mesmo? Foi difícil. Nos primeiros dias, assim, a gente não acredita. E depois, com o tempo, tem que acreditar e tem que lutar por essa situação, né? Porque a gente não pode deixar cair por terra um passado da gente e um futuro que vai vir, né? Junto com a Laura. E ela tem o Arthur, que é irmão, a gente não pode criar uma situação difícil, né? Então, a gente procurou sempre harmonia total dentro da nossa família, buscando alternativas. Aline, eu acho que o que esse casal colocou é, primeiro, o choque e depois a ação. Num segundo momento, a ação, partir para ação. Ok, o que vamos fazer agora? É mais ou menos isso que acontece com os pais de uma criança que demonstra algum tipo de deficiência? Eu acho que é uma caminhada mesmo, né? Quando eles descobrem esse processo de luto, de sofrimento mesmo. Às vezes, assim, acontece aquela tentativa de encontrar um culpado, né? E eu acho que é isso que é importante, a família, os pais poderem realmente se unir para se fortalecer e ir em busca do desenvolvimento do seu filho. Andrelise, dá para perceber na escola a diferença de um pai e de uma mãe presente que aceita, que incentiva, e de casos não tão assim? Com certeza. A gente vê até os exemplos que a gente viu hoje, no caso do William, os pais da Laura são pais sempre muito presentes na escola. São pais que participam das aulas de sinais, então a gente vê no desenvolvimento da criança, né? No desenvolvimento do filho, a gente vê o William, que apareceu na reportagem, é um exemplo, assim, é que além da surdez, ele tem outras deficiências. É um aluno com muita limitação e dificuldade no caminhar e que agora ele já está conseguindo grandes movimentos, né? Então é um investimento da família também. E aí, Maria Celeste, conta pra gente a tua história aí. Eu tenho o Guilherme, de 20 anos. Era alguém que não duraria 48 horas. E ele fez 20. 20 anos. 20 anos. Então, eu diria assim, tudo é um lucro muito grande para nós. O início, como os pais falaram, é difícil. A gente acorda e pensa, eu estou sonhando, não é verdade, não é real.
Mas aí passa o tempinho, a gente começa a ver, bom, é meu filho, e daí? E daí eu vou batalhar por ele. E agora a gente vai chamar uma reportagem sobre o menino Wesley, que tem 2 anos de idade e que mora aqui em Caxias do Sul e tem uma história muito bonita com a mãe dele e a gente confere agora. Paralisia cerebral, um diagnóstico que assustou a mãe de Wesley logo que o menino nasceu. De 4 meses que eu vi que tinha algo de errado e aí eu fui procurar a pediatra me encaminhou para o neuro. Começamos a bateria de exame e aí foi quando ele disse que ele teve uma pequena falta de oxigênio e que ele ia demorar o processo de engatinhar, de sentar, caminhar, e aí o tratamento era fisioterapia. Hoje, prestes a completar 3 anos de idade, Wesley sai de casa 5 vezes por semana para fazer algum tipo de atividade que o ajude no desenvolvimento. A ecoterapia é uma delas. E Eliane está sempre ali, por perto. A mãe deixou o trabalho numa confecção para se dedicar exclusivamente ao filho. Como fosse uma rotina de um trabalho. Sair e voltar, sair e voltar. Só que é melhor ainda e mais gratificante porque eu estou vendo meu filho dia a dia, assim, melhorando, recuperando. E no meio de tantos desafios, alegrias. Hoje ele deu 4 passos sozinho. Como é que você se sentiu? Nossa, minha lágrima escorreu, né? É muito gratificante. Não tem palavra, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo. Não tem explicação. Assim, é uma coisa maravilhosa. É uma alegria imensa. Às vezes, assim, muitas vezes eu olhava para mim, eu estava lá embaixo e ele olhava para mim e me dava aquele sorriso e como se disse assim, mãe, eu tô aqui e eu vou te dar força. Mesmo ele pequeno, com dificuldade, ele me passava naquele sorriso a força que eu precisava para lutar por ele. E graças a Deus ele está aí quase caminhando sozinho. E a mãe fica feliz com isso? Nossa Senhora, é muita. Não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que paga. O fato de ver ele correndo, ele brincando, ele fazendo tudo que uma criança faz, isso daí não tem dinheiro nesse mundo que pague. É gratificante. É uma história de dedicação exclusiva também. Quero ouvir esses pais que estão aqui. Seu nome? Vera Lúcia Carniel. Tudo bom, dona Vera? O que a senhora achou dessa história do menino Wesley e da mãe dele? A história é muito interessante, né? A gente se vê um pouco da gente nessas histórias, né? E essas crianças dão uma força incrível para a gente continuar lutando por eles, né? Eu tenho a Chayane, é filha única, e a minha dedicação por ela é 24 horas por dia. Agora, mais tranquilo, mas no começo da história de vida dela foi muito difícil, lutando muito pela sobrevivência, né? E agora, graças a Deus, ela está bem, está feliz, está buscando a independência dela. E aí, dona Juraci, a senhora se identificou com a mãe do Wesley? Eu sou amiga dela. É maravilhoso ter uma amiga assim dedicada. E o seu filho? A senhora também se dedica bastante a ele? Com certeza. É o anjo do meu caminho. Desculpa que eu estou muito emocionada. Eu vou falar com a dona Paula aqui, que ela é diretora da escola. Depois a gente conversa mais um pouco com a senhora. Tudo bom, dona Paula? Boa noite, tudo bom, Vivi? Tudo bem. A senhora que é diretora da escola Dr. Henrique Ordovas Filho, da PAI aqui de Caxias do Sul. São histórias que a gente vê de muita emoção. São pais e mães que dedicam a vida a essas crianças também. Sim, a gente tem diversas na escola que a gente vê. Por exemplo, a dedicação dessa aqui é incrível. Ela leva o Jean, que não consegue caminhar, ela leva 2, 3 vezes à escola para ser atendido. Nós temos mães que permanecem o turno inteiro lá, porque não têm condições de voltar. Permanece na PAI, esperando o filho ser atendido. Então, a gente tem histórias lindas de mães e pais. Ao mesmo tempo que a gente percebe também que tem muitas famílias que, quando ocorre o nascimento da criança, desfaz completamente a família. Então, a criança é deixada para a mãe atender e o pai se afasta. Seguido, nós temos casos, mães com 4, 5 filhos que têm que se
tomar conta de toda a família sozinha, porque o pai abandonou depois que o problema surgiu. Eu me chamo Claudete Rênica, sou mãe da Jéssica. Bom, descoberto não. Deduzi que com 11 meses ela teria uma deficiência, porque ela não fazia, tipo, ela não levava bico na boca, ela não se movimentava muito, não sentava. Só que com esse tempo, quando eu fui encaminhada a pai, foi um susto, né? O começo, aquela coisa toda assim, poxa vida, o que tem minha filha? Por que, Deus? Por que ela veio assim? Aí você fica sem chão no começo, até você começar a descobrir, você aprender a lidar com eles, aquela coisa, a cada dia que passa, eles te mostrando que eles têm condições, eles têm capacidade e eles são felizes porque eles conseguem adquirir isso e fazer melhor do que nós, no caso. Então, assim, olha, é muito gratificante. O que eu tenho a dizer mais, assim, ó, que eu sou muito feliz por ter uma filha maravilhosa como ela. São histórias muito emocionantes, é uma carga emocional bastante grande aí que esses pais, essas mães, verdadeiros heróis do cotidiano, porque também são pessoas que lidam com a questão dos limites e de perceber no seu filho pequenos, grandes passos que estão sendo dados, né? Na realidade, assim, é uma reestruturação familiar, né? Então, a questão dos papéis, eles são muito importantes, né? A mãe, acho que a questão até instintiva, ela acaba abraçando muito isso para ela, né? O que eu vejo, assim, e eu também tenho uma criança com deficiência, e me emociono também com todas essas histórias, né? É que a gente nunca deve deixar de acreditar. Acreditar no nosso filho, né? Independente da deficiência, independente da limitação. Eu estava antes até conversando com o doutor, que às vezes a gente escuta um prognóstico que não é tão bom para nós, né, enquanto pais, escutar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar que a criança responda por si só. O meu nome é Irene Maria Armiliato Boeira. Eu ainda vou dizer que sou um pouquinho mais privilegiada que todos esses que estão aqui, porque, na verdade, eu tenho 2 com deficiência intelectual, uma menina com 38 e um menino com 30 esse ano. Mas eu acho assim que o que a gente faz durante a vida, a gente colhe, os frutos vêm com o passar do tempo. Porque eu também nunca pensei que eles fossem se virar o tanto que se viram hoje. Mas esse ano eu disse que vou fazer uma festa em maio, porque vai fazer 5 anos que eles estão incluídos, mesmo que sejam através das cotas, mas estão incluídos no mercado de trabalho e estão se dando muito bem e não têm mais felizes. Eu digo, se a gente gosta de um fim de semana para ficar em casa, um feriadão mais comprido para ficar em casa, eles reclamam por que tem que ficar em casa. Se eu posso ir trabalhar todos os dias, eu não tenho por que ficar em casa, né? E outra coisa que eu queria reforçar também, a Chayane, que ela chegou, eu não sei hoje quanto tempo faz que ela está na escola, mas ela chegou na... 10 anos. Ela chegou na escola, ela também era cadeirante. E ela não caminhava, ela andava de cadeira de rodas, e depois, aos poucos, ela foi evoluindo. Eu digo assim, é nítido a melhora, a evolução que ela teve. E eu acho assim que por trás de tudo isso tem sempre as famílias, né? Esse luto, esse choro dessa mãe. Eu digo assim, eu chorei muito. Hoje ainda me emociono, mas chorei muito. Nas minhas aulas fui fazer habilitação para deficiência intelectual depois de 18 anos que eu estava formada no magistério, para entender o que é essa deficiência mental na época, porque a gente não tem conhecimento e ela é muito instigante, né? Porque ela tem uns casos, tem uma evolução, cada um diferente do outro, e com cada um tu tem uma maneira diferente de trabalhar. Então, eu acho assim, o importante é gostar deles, amar, e que eles sejam felizes. Porque eu digo só o que nos resta é que eles sejam felizes. É isso que a gente quer para qualquer filho da gente, eles, né? Com certeza. Doutor Rodrigo, a gente está se encaminhando já para o final do programa, infelizmente. A gente pode falar que o amor cura, o amor supera barreiras, o amor
desses pais faz com que essas crianças surpreendam a cada dia? Não tenho dúvida que sim. Eu diria que curar, eu não acredito que cure, mas que supera muitas barreiras, com certeza. De nada adianta nós da área médica, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, trabalharmos, eu operar uma criança, se eu não tiver uma família estruturada em casa. Não tem como eu ter um sucesso numa cirurgia se eu não tiver uma família responsável em casa, que siga as orientações, que leve ela para terapia, que leve ela para a escola. Para quê? Para que a gente consiga um objetivo final, que é a inclusão social. A gente tem que incluir essas crianças no mercado de trabalho quando possível, na escola quando possível. Se ela não é sentadora, nós temos que fazer ela uma criança que sente para se alimentar melhor, olhar melhor. E isso não depende apenas dos médicos ou dos profissionais da saúde. Se eu não tiver uma estrutura familiar em casa, eu não vou conseguir sucesso no meu tratamento. Ok, obrigada por enquanto, doutor. Olga, nós estávamos falando durante o intervalo até a questão do limite. De olhar, você estava propondo olhar isso de uma maneira diferente também, olhar para essas crianças. Mudar o foco. Mudar o foco, isso. Como seria isso? Olhar as potencialidades. Porque eles têm muitas potencialidades. É que a gente, às vezes, se foca nas limitações. Isso vai muito da maneira como a gente encaminha as coisas, como a gente encara. Eu vejo a forma... O preconceito, ele começa dentro da família. E a família tem que quebrar esse preconceito. Por que esse preconceito? Por desconhecer. A gente não ama, não admira e não respeita o que é desconhecido. É ou não é? Né? A ignorância, quando a gente ignora, a gente não ama, não respeita, e desrespeita, inclusive. Então, o conhecimento, né, levar o conhecimento, amor, muito amor, e mudar o foco. O que meu filho, o que a minha filha é capaz de fazer? Eu acho que é mudar esse olhar, porque aí a gente começa a focar naquilo que eles podem fazer, naquilo que eles têm condições de fazer, e eles vão se tornar felizes. Porque aquilo que está dando felicidade, aquilo que está trazendo felicidade para o meu filho, que está potencializando as capacidades que eles têm. Porque eles têm muita capacidade. Nossa, a gente pode até ser um pouquinho parafraseando, mas como dizia Isamitiba, quem ama, educa. Protegem então, a cada dia também, né? Claro que a proteção sempre vai fazer parte. Só que a gente tem que pensar que o não, ou aquilo que a gente busca educar dentro da família, vai ser melhor do que a gente deixar para o mundo educar. Assumir essa criança também. E essa educação. Jaqueline, gostaria de ouvir uma última palavra sua para a gente encerrar o programa. Uma dica para os pais heróis aí do nosso cotidiano, para quem está em casa também ouvindo a gente e que tem uma criança com deficiência, que está um pouco perdido aí. Eu acredito muito nisso, né? Que o pai e a mãe, a questão do papel, ele é muito importante, dessa organização familiar, que não fique só para uma mãe, né? Essa questão do cuidar. A superproteção também, ela acaba prejudicando, né? Porque a questão, como tu coloca, né? Amar é educar, né? É importante a questão da educação, de impor limites, de criar um ambiente de estímulo, de nunca deixar de acreditar naquela criança. E também eu acho importante da mãe também poder viver a vida dela, né? Porque às vezes a gente fica tão em cima da situação que a gente acaba esquecendo enquanto mulher. Que também existe uma vida, né? Desse pai e dessa mãe, por mais heróis que eles sejam, né? Nós reorganizamos a nossa vida.
mas a gente não pode esquecer dos nossos outros papéis. Ok, eu agradeço muito Jaqueline, Dr. Rodrigo, Olga, a todos os pais que estiveram aqui presentes, a nossa produção possível. Ele quer dizer que está aqui. O nosso amigo... Ele quer dizer que ele já está de pé em casa. Já está de pé. Ele fica em casa. Muito bom. Obrigada, amigo. Obrigada por estar aqui. Agradeço a sua participação também aqui conosco, aqui no Rede de Olhares. E até uma próxima.